Palhetas. Distribuição Sinapse. De quem é a vez? Corta. Eu abro. Eu jogo. Eu também. Cartas? 2 cartas. 3 cartas. Mais 10. Eu passo. 10 para ver. Full hand. Quanta vaidade da pintura que atrai nossa admiração pela semelhança de coisas cujos originais não admiramos. Blaise Pascal. Por trás das cartas. O Trapaceiro. Georges de la Tour. Museu do Louvre, Paris. O Trapaceiro com Ás de Ouros é uma tela de 1 metro de altura por 1,46 m de largura. Em volta de uma mesa de jogo estão 3 jogadores de cartas e uma servente. As bocas estão fechadas, gestos e olhares suspensos. Estão jogando valores altos. O jogador da direita tem 4 cartas, das quais uma de espadas. A jogadora também tem 4 cartas na mão. O personagem da esquerda tem apenas 3, e é o único cujo rosto não está iluminado. Ele está virado para o espectador. Tirando o ás de ouros da cintura, ele puxa um ás de espadas. É o trapaceiro que dá o título ao quadro. Seus cabelos são longos e cacheados, e veste um gibão de pele leve e claro com tiras pretas no ombro. Tem um cinto de couro preto largo o bastante para conter cartas nele. As mangas abertas deixam aparecer uma camisa de cetim. A gola é decorada com pequenos bordados vermelhos. O trapaceiro tem um pouco de barba no queixo. Perto dele, uma servente de perfil acaba de servir uma taça de vinho que dá à jogadora. Com a mão esquerda, ela segura o gargalo de uma garrafa coberta por um entrelaçado de ratã. Ela usa um vestido vermelho cinábrio, cuja parte superior, muito decotada, é feita de um tecido azul esverdeado muito escuro. Debaixo do vestido, uma camisa bordada. No peito, um colarinho com desenhos parecidos com os do trapaceiro. Em seu punho, uma bela pulseira de cornalina. Seus cabelos estão cobertos por um turbante amarelo palha, ao qual, no final do século XVII, acrescentaram uma granada e um penacho. A jogadora segura as cartas com a mão esquerda e, com a direita, ela faz um gesto e tem os olhos virados para a direita. Ela está usando um vestido de veludo marrom muito decotado com bordados dourados. Suas mangas vazadas são dobradas por mangas de seda branca. As fendas mostram um forro de seda amarelo bordado com fios de ouro. Ela usa pulseiras, um colar de pérolas grossas e mais pérolas em forma de pera como brincos. Um chapéu vermelho com bordado de pérolas e decorado com um broche de pedra preta cercada de ouro. Um penacho de plumas de avestruz com tintura carmim. Seus cabelos estão separados no meio e sua pele é muito branca. O quarto personagem é um rapaz muito jovem com trajes muito requintados. Ele examina as suas cartas que segura com as 2 mãos. Está usando uma calça bufante vermelhão e uma camisa de brocado fechada com uma gola de cetim cor de coral. As mangas de cetim branco são fechadas com um pequeno babado preto e dourado. No ombro há uma série de laçarotes. Com os cabelos muito cacheados, o rapaz usa um gorro vermelho ornado com um trançado prata.
Nesse gorro, uma grande pena de avestruz tingida de cor de laranja. Os personagens podem ser elegantes, mas não estão limpos. De la Tour mostra bem o nácar das unhas, mas não esquece de marcar a sujeira, como já havia ilustrado Caravaggio em seu Bacco. Na mesa do trapaceiro há moedas de ouro. A maioria são pistolas espanholas duplas ou quádruplas, a moeda mais comum na Europa naquela época. De la Tour viveu em Lorraine, na época de Luís XIII. Filho de padeiro, ele teve acesso à pequena nobreza através de seu casamento e se instalou em Lunéville. A guerra e o incêndio dessa cidade destruíram muitos quadros. Os 30 quadros conhecidos hoje representam apenas uma fração de sua obra. De la Tour tratou várias vezes os mesmos temas. No Museu Kimball de Fort Worth, no Texas, existe uma outra versão de O Trapaceiro, que é, na verdade, o trapaceiro com ás de paus. Muito parecida com a mais conhecida, as variações estão nos detalhes, sobretudo nas cartas, que em vez de ouros, são cartas de paus. Trapaceiro com ás de paus, menos bem acabado, deve ser anterior ao trapaceiro com ás de ouros. Passando de um para o outro, De la Tour aproximou a cortesã da servente e afastou o rapaz. Cada personagem difere em alguns outros detalhes. O trapaceiro com ou sem bigode. E suas fitas amarradas ou soltas. A servente e o turbante. A cor e os bordados do vestido. A pulseira, a jogadora e o colar. A pulseira, a posição da mão e as moedas de ouro. O rapaz difere no penteado, as mãos e as cartas, as roupas e as moedas. O trapaceiro poderia estar ligado a outro quadro de De la Tour, A Vidente, do Metropolitan Museum de Nova York. Hoje, ligeiramente transformadas, essas duas telas poderiam ter sido pendants, originalmente. O trapaceiro ou a vidente pertencem a um gênero que esteve muito em voga no meio do século XVI. Inspirados pelas situações cômicas e os personagens típicos da comédia dell'arte, os pintores italianos, flamengos, holandeses e franceses mostravam trapaceiros no jogo de dados ou de cartas, videntes e cartomantes, cenas de cabaré ou de bordéis. Caravaggio também mostrou uma vidente e trapaceiros. De la Tour pode ter se inspirado nele. Há muitas analogias. Nascidas no Oriente e introduzidas na Europa, as cartas tomaram a sua forma moderna a partir do século XVI. Jogo de tarô com 78 cartas com números e figuras, ou jogo de cartas simplificado com 52 peças. As cartas não eram usadas apenas para jogar, mas também eram utilizadas em práticas divinatórias muito populares. Na época de De la Tour, vários decretos foram lançados contra os jogadores de dados e os trapaceiros de cartas. Os jogadores eram ameaçados de excomunhão e muitos trapaceiros foram para as galés. 3 jogadores, 4 cartas na mão e ouro. Estamos no meio de uma partida de prima. Era um ancestral do pôquer muito popular. Tratava-se de formar com 4 cartas a combinação mais alta. Uma quadra com 4 cartas iguais. Um fluxo com 4 cartas consecutivas. Um 55, ás, 6 e 7 da mesma cor. Ou uma prima,
4 cartas de naipes diferentes. Fazem apostas como no pôquer moderno e o jogador pode passar ou aumentar a aposta. 8 peças de ouro na frente da jogadora. 2 ou 3 moedas apenas debaixo do braço do trapaceiro. Na frente do rapaz, uma moeda de prata e uma dúzia de moedas de ouro. É uma quantia alta. A jogadora acabou de distribuir 4 cartas para cada um. E como mandam as regras, ela avisa ao primeiro jogador à sua direita, ou seja, ao trapaceiro, que faça a sua aposta. O trapaceiro, que acaba de esconder uma de suas cartas mais fracas, escolhe esse momento para puxar um ás de ouros de sua reserva de ases que ele guarda no cinto. O trapaceiro já tem 2 cartas de ouros na mão. Está claro que a primeira carta não é um 5 nem um 9. Trata-se de um 7, e, logicamente, o 6 está atrás dele. Somando o ás de ouros, o trapaceiro forma uma das combinações mais fortes do jogo, o 55, garantindo uma posição dominante para ele. Enquanto o rapaz abaixa os olhos em direção às suas cartas, o trio se comunica com uma série de olhares de lado. A jogadora é muito branca, tem um grande decote e está coberta de pérolas. A pérola, símbolo de pureza na Idade Média, volta a ser, no Renascimento, o símbolo do amor sensual que era na Antiguidade. Quando são grossas e em grande quantidade, as pérolas estão ligadas ao amor venal. Caravaggio representou Maria Madalena, uma ex-prostituta, quando ela se arrepende. Ela acaba de tirar suas joias e quebrar seu colar de pérolas. Uma das Madalenas de Delatour também abandonou seu colar de pérolas. A jogadora de cartas de O Trapaceiro, marcada pelas pérolas e pela palidez de quem não sai de casa, é uma cortesã. O rapaz usa um gorro com pluma. A pluma é comum nas cenas de galanteios. O penacho é um sinal tradicional da vida libertina. Ele está no primeiro plano da gravura de Rembrandt, A Cama à Francesa. As penas também evocam algumas frases ligadas a essa situação, como ser depenado, arrancar as penas de alguém. São expressões usadas no final do século XVI e início do século XVII, no meio de jogadores. As cordas ou fitas amarradas serviam para fechar as roupas e, sobretudo, as partes mais íntimas. Esses laços, as aiguillettes em francês, foram usadas em várias expressões triviais para descrever pessoas libertinas, como correr atrás das aiguillettes, ou pessoas avarentas que usam velhas aiguillettes. Amarrar as aiguillettes era jogar uma maldição sexual para tornar alguém impotente. O trapaceiro tem suas aiguillettes desamarradas, marca de liberdade sexual. O rapaz, pelo contrário, tem todas as suas cuidadosamente amarradas. Ele está começando a vida mundana e é uma presa perfeita. Ele segura um 6 de espadas. A cartomancia clássica diz que a carta de paus anuncia hostilidade e desgraça, e o 6 de espadas a luta contra o destino. Mas o naipe de paus indica dinheiro e comércio, inclusive o comércio sexual. O ás de ouros aparece muito nos quadros dessa época, como nos de Jean Steen ou Cornelis Bega, como símbolo da prostituição. O ás de ouros anuncia uma operação frutífera e o 7 de paus a certeza de sucesso. É o jogo do trapaceiro. Atraído pela cortesã ao seu lado, o rico e ingênuo rapaz vai ser depenado pela moça e pelo trapaceiro sob o olhar cúmplice da servente. O rapaz parece confiante e possui uma soma importante que está disposto a investir até o fim. Depois de ter sido depenado, provavelmente a cortesã o expulsará de sua casa, sem se entregar a ele. A cena ilustra uma máxima muito comum na época. O amor, o vinho e o jogo já foram a perdição de muitos homens. Ela também poderia ser uma forma desviada da parábola do filho pródigo, contada por Cristo no Evangelho. O filho pede ao pai sua parte da herança e vai gastá-la na vida. Ele volta sem nada, mas arrependido. Pede perdão ao pai, que o acolhe com grande pompa.
O rapaz com um ar tolo que ouve as falas da vidente enquanto as jovens boêmias o roubam, ou o bobalhão que seduziu a cortesã e se prepara para perder todo o seu ouro, são certamente duas versões pictóricas do filho pródigo. Desde Leonardo da Vinci, os pintores se preocuparam com o significado das expressões. Popularizada no século XVI por Giovanni Battista della Porta, a fisiognomonia procurava dar conta das personalidades através de analogias com animais. O rosto do trapaceiro está na sombra, lábios finos, testa franzida, narina larga e queixo quadrado. É um animal feroz. Olhar enviesado e nariz curto, a servente lembra um daqueles pequenos animais furtivos como a fuinha. Boca e bochecha cortuchas e grandes cílios, o rapaz tem o aspecto plácido dos bovinos. A cortesã tem um rosto estranho, pálido e de forma perfeitamente oval. A insólita forma da fronte, das bochechas sem saliências que se misturam ao pescoço, a boca estreita e carnuda, os grandes olhos quase sem pálpebras e oblíquos, formam um rosto inquietante e lunar, totalmente inédito em pintura até então. A boêmia de A Vidente também tem um rosto de forma oval. Segundo os princípios da época, os rostos ou os olhos são um reflexo dos vícios e das virtudes. Pintar um rosto é decifrar a alma humana. A cortesã, com seus trajes, suas pérolas e seu ouro exposto à luz, se opõe à Madalena arrependida e despojada, assim como o mundo diurno e colorido das aparências se opõe ao universo noturno da meditação. De La Tour precedeu Pascal e a linha jansenista que tinha em primeiro plano de suas preocupações religiosas o despojamento e a austeridade. Os dois homens estão frente a frente, as duas mulheres lado a lado. O conjunto nos dá a impressão de uma colagem. Não há profundidade entre o trapaceiro e a servente, nem entre o rapaz e a cortesã. O espaço atrás deles é apenas sugerido por uma parede um pouco mais clara. O enquadramento dos personagens em uma cena estreita em um formato médio é uma inovação do final do século XV, que foi retomada no final do século XVI por Caravaggio em quadros como A Vidente ou Os Trapaceiros. O quadro se fechou e o cenário some. Os personagens pintados em tamanho natural são vistos como em uma ampliação e se aproximam do espectador. O quadro torna-se uma espécie de palco das paixões. A iluminação cênica lateral, com o tratamento mais brutal de Caravaggio, reaparece com De La Tour. A luz vem da esquerda e é mais ou menos paralela à diagonal do quadro. É a iluminação de atelier, que se tornou clássica, mas que naquela época ainda era uma inovação. A fonte de luz pode ser uma janela ou um grande candelabro. O exame dos reflexos não define com precisão. O plano horizontal se dá pela mesa, com duas massas verticais de cada lado, a do trapaceiro com as fitas desamarradas que caem perpendiculares à mesa e as dobras do traje do rapaz que também caem na vertical. Em quase todos os seus quadros noturnos, De La Tour busca as formas redondas e lisas. Em O Trapaceiro, há muitas formas arredondadas. As cabeças dos personagens com seus chapéus ou cabelos, seus ombros, os seios das mulheres, os olhos, as bocas e as pérolas. Mas essa aspiração de harmonia das formas redondas é contrariada por toda parte. Primeiro com as linhas da composição, que são uma série de triângulos encaixados uns nos outros e que parecem ter sido gerados pela taça de vinho triangular. E depois com a proliferação de pequenas formas perturbadoras, como traçado, xadrez, dobras paralelas, dobras convergentes, cachos, nós, arborescências, ramificações
e entrelaçados. E também por essas mãos alongadas com esse punho virado muito comum nos quadros do pintor. Todas essas formas são percorridas por 2 arabescos. O dos olhares, que anunciam a jogada, e o das mãos, pelas quais vai se dar o despojamento do jovem. Na beira da mesa do jogo, a assinatura em latim retoma os nós e arabescos. Georgius de la Tour Fecit, feito por Georges de la Tour. Examinando a radiografia da tela, vemos que foi acrescentado um pedaço de pano. Era uma prática comum no final do século XVII, pois os colecionadores nem sempre gostavam do enquadramento apertado de Caravaggio. Achavam os quadros muito cheios e mandavam ampliar. O trapaceiro parava no alto do turbante da servente. O artesão que fez a ampliação despregou o alto da tela e a prolongou com uma faixa de 10 centímetros e pintou esse enfeite para completar. Os raios-x mostram alguns acidentes da tela, mas poucos retoques significativos. Todos os elementos estão presentes desde a primeira pincelada. A paleta é muito rica. As cores quentes, ocres amarelos, vermelhos escuros, dominam. As cores frias, como o verde e o azul, são mais limitadas e concentradas em alguns pontos precisos. As cartas, roupas claras e as peles são obtidas com degradês das cores dominantes no resto do quadro. Passando do quadro do trapaceiro com ás de ouros para o ás de paus, de la Tour trouxe algumas modificações que transformam a relação das formas e das cores. Ele reforça o brilho das roupas, clareia o rosto dos personagens da direita e escurece o do trapaceiro. De la Tour também mudou as cores das cartas. Transformou o vestido da servente. As cartas brancas se destacam sobre um fundo escuro, e os toques de vermelho, de ouros, da pulseira e dos bordados se opõem ao azul esverdeado escuro complementar do vestido. As mãos pálidas do rapaz, antes misturadas ao vestido da cortesã, se destacam agora sobre o fundo escuro. Nos 2 quadros, o contraste mais forte acontece no centro entre a pele muito clara da cortesã e o fundo. Mas esse fundo pode ter sido reforçado em uma possível restauração. A técnica é muito franca e generosa. As pinceladas são muitas vezes visíveis, até no tratamento da pele, em que os pintores procuravam apagá-las. O jogo do pincel é muito caligráfico nos bordados, nas plumas, nos fios dourados e nos cabelos. Essa oposição marcada entre a pincelada generosa e os toques mais finos é mais um contraste que aumenta o vigor dessa tela. Dispersadas, as raras telas de la Tour foram durante muito tempo atribuídas a outros pintores como Ribera, Murillo ou Rembrandt. Stendhal evocou a vergonhosa e assustadora verdade do tocador de viela, pensando ser uma obra de Velázquez. Taine admirou o recém-nascido de Rennes, que pensava ser dos irmãos Le Nain. O nome do pintor foi exumado dos arquivos. Em 1915, um jovem crítico de arte alemão, Hermann Voss, confrontou 2 outros quadros ao recém-nascido e os atribuiu a de la Tour. Historiadores de arte redescobrem o pintor. Em 1926, Pierre Landry, campeão de tênis e colecionador, comprou o trapaceiro de um antiquário parisiense e descobre a assinatura de la Tour. O quadro foi mostrado em 1934 em Paris, na exposição Os Pintores da Realidade, montada por Charles Sterling. A primeira grande retrospectiva de Georges de la Tour foi em 1972 na Orangerie do Museu des Tuileries. Durante essa exposição, o Museu do Louvre comprou o trapaceiro por 10 milhões de francos, a soma mais alta já paga pelo museu por um quadro. Em 1980, especialistas britânicos declaram que A Vidente e o Trapaceiro com Ás de Ouros seriam quadros modernos feitos entre 1920 e 1940 por falsificadores. Roupas e chapéus inverossímeis, bordados copiados de outros quadros, joias anacrônicas, perspectivas erradas e assinatura inventada. E no quadro A Vidente, a palavra merda parecia estar escrita na gola de uma das boêmias.
Mas estudos técnicos mostraram a presença de pigmentos do século XVII desconhecidos no início do século XX e só descobertos recentemente. Outras análises provaram a antiguidade da tela. Quanto ao palavrão na gola, talvez fosse apenas uma brincadeira de um restaurador zombeteiro. A palavra desapareceu na limpeza do quadro. Se alguns acham que Os Trapaceiros é um quadro falso, é por talvez se tratar de uma imagem muito improvável e exagerada. Luz demais, cores em excesso e muito romantismo, como se o jogo fosse um símbolo do mundo. Homens e mulheres, mestres e servidores, ganhadores e perdedores, feras e cordeiros. A obliquidade dos olhares vale pela obliquidade do mundo. O sacrifício do filho pródigo vale por todas as outras condenações de uma sociedade cruel e cínica. Só o ouro sobrevive. Versão brasileira Audio News.